Os brasileiros estão cansados da corrupção. É isso que tem sido mostrado em todas as manifestações que ocorreram no país desde o início do ano. E a situação parece tão grave que a população também parece cansada da classe política e do sistema político do Brasil. Por isso surge uma pergunta: será que estamos vivendo uma crise de representatividade política no país? Olá! O Conexões não poderia deixar de falar sobre a crise política brasileira. E por isso, nós convidamos o professor da PUC Goiás e também cientista político, Silvio Costa. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, e também convidamos o nosso já parceiro, professor José Paulo Pietrafesa, que é sociólogo e professor da UFG. Obrigada novamente pela presença. Pois não, olá, obrigado por você ter me convidado. Bom, para começar, professores, a tensão política ela é perceptível no cenário atual, principalmente desde das eleições do ano passado, no início do mandato da presidente Dilma, com esses pedidos de impeachment, reprovação elevada do governo federal, manifestações, panelaços. Muita coisa acontecendo aí nesses primeiros 8 meses do governo Dilma. Quais os fatores que têm desencadeado essa tensão? É só a crise econômica? Foi a disputa acirrada no segundo turno das eleições passadas? O que pode ter motivado essa crise que parece aí persistente nesses últimos meses? Professor, eu gostaria que o senhor começasse. Olha, sem dúvida a disputa no processo eleitoral foi muito acirrada e isso deixou uma série de consequências. A vitória não foi grande, né? E, de fato, depois de fechar as urnas, o processo de campanha, de denúncia continuou, né? Isso agravou muito a situação política. E, claro que nós não podemos deixar de levar em conta que havia toda uma organização do grande capital internacional, do grande capital nacional, no sentido de tirar o PT do governo, né? Isso ficou manifesto desde a campanha, quando circulou uma nota emitida por uma gerente de um determinado banco, dizendo que era perigoso votar na candidata Dilma, né? E nós percebemos que há várias articulações internacionais que mostram que jogavam peso e muito dinheiro no candidato que foi derrotado. Inclusive, quando estava se apurando as eleições, no apartamento do candidato em Belo Horizonte, ele já estava cantando a vitória, já estava festejando a vitória. Tinha tanta certeza da vitória que estava festejando. Então, tudo isso são uma série de elementos que se somam a uma nova reconfiguração da situação política, principalmente nos países que são governados por pessoas que não são diretamente vinculadas e subservientes à política norte-americana, né? Isso ocorre na Venezuela, ocorre no Equador, na Bolívia, na Argentina, que é a tentativa de desestabilizar esses governos, né? Então, claro que isso manifesta-se no nosso país também. E jogou um papel muito importante a grande imprensa, a chamada mídia, né, que praticamente convocaram essas manifestações, né? Eu me dei ao trabalho de dedicar um tempo e acompanhar a mídia, principalmente televisiva, né, para essas manifestações, que estava convocando, né? Aqui em Goiânia, o principal jornal de circulação, no dia da manifestação de julho do ano passado, né, ela estava convocando. Então, essas grandes manifestações, ela tem tido um apoio ostensivo da grande imprensa, principalmente da maior rede de televisão, né? Então, claro que isso cria tensões políticas. E, por outro lado, o presidente da Câmara já se declarou oposição e faz de tudo para sabotar o governo, para criar uma situação de ingovernabilidade. E é curioso que esse mesmo presidente da Câmara, que se mostra como paladino da moralidade na televisão, né, desde quando se começou na política, no período do Collor,
tem sido processado várias vezes e tem escapado dos processos que tem respondido, né, por aqueles mecanismos de entra com ação aqui, outra ali, vai prorrogando o julgamento, né, e agora está aí envolvido com a Lava Jato. E possivelmente tudo indica, segundo se comenta, que a decisão será de processá-lo. Então, esse elemento é o ponta de lança, né, da tentativa de desestabilização política do país. E eu creio que deve dar um papel bastante importante é a mídia. Se você liga determinados canais de televisão, é o tempo todo fazendo oposição e crítica ao governo. Professor Pietrafese, o senhor percebe também que até dentro da chamada da base aliada do governo também existe um pouco desse jogo para tentar desestabilizar o partido e a presidente? Então, eu queria concordar com o Silvio no geral que ele colocou, acrescentar algumas outras coisas. Acho que o problema, ele não vem do início do segundo mandato e nem só do processo eleitoral outubro do ano passado, ele vem um pouco anterior. Esse mesmo capital identificado pelo Silvio, o que eles estão querendo? Eles estão querendo avançar ainda onde não foi privatizado o Brasil no sistema anterior, no governo do PSDB. O que falta para privatizar? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e as universidades. Quem tem maior interesse nesses setores? Os americanos no petróleo, os americanos nas universidades públicas. Então a gente está vendo que esse pessoal, eles agem, e a imprensa brasileira no seu conjunto, o editorial de todas as televisões, de canais abertos, é o mesmo. Então se você põe no canal A, B, C, ou D ou F, a estrutura do jornalismo é a mesma, o tema é o mesmo, a sequência dos assuntos são os mesmos. Por que está essa ofensiva? Porque se continuar uma proposta de governo liberal, desenvolvimentista, quanto o PT tem tentado e os seus partidos aliados à esquerda têm tentado levar no Brasil, esse setor da economia, seja da educação, das finanças e do petróleo, terá pouca entrada no Brasil. Então eu acho que o processo é anterior, o jogo é muito grande e a população brasileira, principalmente a classe média, ela vai na onda desses canais de televisão. Eu não sei se a classe média e quem vai nas manifestações tem consciência exatamente do que elas estão indo contra. Até porque corrupção no Brasil, a gente está de brincadeira, né? A corrupção do Brasil é endêmica, é estrutural. Ela não vem de 2002 para cá. Ela existe e foi encastelada no Estado pela elite brasileira, que sempre dominou o Estado brasileiro. E que é a que faz o discurso contra a corrupção. E que faz hoje o discurso, contra a corrupção. Então nós vemos essa situação esdrúxula. Quer dizer, o corrupto sai na rua gritando, pega ladrão, quer dizer. O corrupto com a camiseta da CBF. Então, quer dizer, é uma CBF. situação extremamente esdrúxula, né, o que vivemos. E aí tem um outro detalhe, é que essa luta ferrenha contra a corrupção, como estão denominando, né, é porque, de fato, agora está sendo apurado os processos de corrupção. Bom, professor, vou ter que interrompê-lo um pouquinho. A gente continua discutindo esse tema no próximo bloco. Não sai daí.